Bom, irmãos, todo mundo reabastecido aí, fisicamente? Todo mundo comeu, né? Que bom. Então agora vamos para a nossa quarta e última palestra. Tem como tema Crença, Aspectos da Fé. E o responsável por ela é o nosso pastor Carlos Fernando Caetano, advogado, reverendo e cofundador da Igreja Céu. Seja bem-vindo. Exatamente isso. A palestra dele vai precisar primeiro de duas leituras. A primeira feita pela nossa irmã Ilma e em seguida a nossa irmã Patrícia. Depois, então, o nosso pastor começa a pregação dele. Boa tarde, abençoados. Eu vou ler um pequeno texto mesmo. E depois também a Patrícia vai dar Cuidado de si. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo, está no livro 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Boa tarde. A segunda leitura está no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu vou ler um trecho da primeira sessão, conclusão. Seguramente, se tivéssemos apresentado esta filosofia como sendo obra de um cérebro humano, ela teria encontrado menos desdém e seria honrada com o exame daqueles que pretendem dirigir a opinião. Todavia, ela vem dos espíritos. Seção sexta. Seria fazer uma ideia bem falsa do espiritismo crer que ele aure sua força na prática de manifestações materiais e que assim, entravando essas manifestações, pode disseminá-lo em suas bases. Sua força está em sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade, ele foi objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje, nada tem de secreto para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Nele, nada há de místico e de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Ele quer ser compreendido por todos, porque é chegado o tempo de fazer o homem conhecer a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, a quer para todos. Não reclama uma crença séria, mas quer que se saiba por que se crê. Apoiando-se sobre a razão, será sempre mais forte do que aqueles que apoiam sobre o nada. Os entraves que tentarem lhe oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem o privilégio de um só homem, não há dúvida que, colocando este homem de lado, cessariam as manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas estão à disposição de todos que a usam, desde o menor até o maior, desde o palácio até a mansarda. Pode-se interditar o exercício público,
mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, é na intimidade. Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família no recesso do seu lar, o indivíduo no silêncio do quarto, o prisioneiro sob os terrores, de ter comunicações com os espíritos, com o desconhecimento e em face mesmo dos esbirros? Se as interditarem no país, poderão ser impedidas nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que não há uma região nos 2 continentes onde não haja médiuns? Para encarcerar todos os médiuns, seria preciso encarcerar a metade do gênero humano. Viessem mesmo, o que não seria pouco mais fácil, a queimar todos os livros espíritas, e no dia seguinte eles estariam reproduzidos, porque a sua fonte é inatacável, e não se pode nem encarcerar e nem queimar os espíritos, que são os seus verdadeiros autores. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer o seu criador, porque é tão velho quanto a criação. Ele se encontra por toda parte, em todas as religiões e mais ainda na religião católica, e com mais autoridade que em todas as outras, porque nele se encontra o princípio de tudo, os espíritos de todos os graus, seus intercâmbios ocultos e patentes com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições e mesmo as aparições tangíveis. Com relação aos demônios, não são outra coisa que os maus espíritos, e salvo a crença de que os primeiros são perpetuamente votados ao mal, enquanto que o caminho do progresso não é interditado aos outros. Não há entre eles senão uma diferença de nome. O que faz a ciência espírita moderna? Reúne em um corpo o que estava esparso, explica em termos próprios o que não era senão em linguagem alegórica, elimina o que a superstição e a ignorância geraram para não deixar senão a realidade e o positivo. Eis o seu papel. Mas o de fundadora não lhe pertence. Ela mostra o que é, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Portanto, quem ousaria considerar-se bastante forte para sufocá-la sob os sarcasmos e mesmo sob a perseguição? Se a proscreve de um lado, ela renascerá em outros lugares, sobre o terreno mesmo de onde se houver banido, porque está na natureza, e não é dado ao homem destruir uma força da natureza, nem de colocar o seu veto sobre os decretos de Deus. De resto, o que interesse haveria em se entravar a propagação das ideias espíritas? Essas ideias, é verdade, se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo, mas esses abusos, dos quais alguns se aproveitam, prejudicam a coletividade. Portanto, ela terá a seu favor a massa e não terá por adversários sérios, senão os que estão interessados em manter estes abusos. Pela sua influência, ao contrário, essas ideias, tornando os homens melhores uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados aos ditames da providência, são uma garantia de ordem e de tranquilidade. Boa tarde a todos. Vamos acordar? Agora é minha vez. Eu estava quase cochilando aí algumas vezes, tem uma vez ali que eu saí do corpo. Tá certo? Só que agora vocês também vão sair do corpo, como
desligar essas luzes aqui. Crenças, aspectos da fé. A influência que ela pode ter, a crença ou as crenças na sociedade e na pessoa e na sociedade. Logicamente, quero também iniciar copiando as frases dos confrades, dizendo que parabéns a vocês. Por quê? O meu trabalho ficou mais fácil. Porque vocês principiaram exposições que vêm de encontro positivo àquilo que eu pretendo trazer para a comunidade. Vejamos bem, a construção das crenças, elas sempre partem de quem? De nós mesmos. Então vamos imaginar a humanidade no seu primórdio. Vocês acham que a população do planeta sempre foi essa? Não. Muito reduzida. Então os homens primitivos começaram a idealizar determinados deuses, a começar deles mesmos. Eles começaram a se achar deuses. Depois eles exteriorizaram isso, passaram a achar que os deuses eram o sol, a lua. Está mais alto? Está alto? Está alto? Mas não é possível. Está alto assim? Onde é que eu vou baixar isso? Ah, aqui. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Então, conclusão. Então, essa exteriorização, ela trouxe para todos essas crenças que vocês conhecem. As crenças totêmicas, as crenças em animais. Então, nós temos lá no Egito, por exemplo, as crenças em animais, em serpentes, em gatos, em onças, em tigres. Onças não tinham, porque lá não tinha onça. Em tigres, em leões, etc. E depois, vocês vão notar que outras civilizações também tiveram determinadas crenças voltadas a aparências muito misturadas de humanos com animais, de extraterrestres e etc. Mas para que nós chegássemos ao ponto que chegamos hoje, de ter, como nós ouvimos na palestra dos irmãos, e agora nas leituras feitas pelas irmãs, a termos uma crença racional, uma crença lógica, uma crença que nos faculta a pesquisa de forma abrangente, de forma lúcida, de forma permanente, de forma que faz com que cada um de nós, individualmente ou coletivamente, cresça, é algo muito superior. E conquistamos isso. A sociedade humana fica difícil hoje ser restrita, ser amarrada, ser contida. Aliás, esse é o interesse de governos ditatoriais, de governos ou de organizações religiosas que querem manter, perdoe a expressão, as pessoas em cabresto. Então eles querem impedir que as pessoas pensem, que as pessoas ajam sem a devida permissão deles. Quando hoje nós somos chamados a ter a fé de livre pensamento. A fé que faz com que você diga, eu não acredito nisso. Ou até diga, eu não quero acreditar nisso. Ou diga, eu creio nisso, estou convicto disso, admito isto e dedicarei minha vida a isto. É o convite que eu quero fazer a todos, para que nós pensemos desta forma. As igrejas, elas devem hoje, mais do que tudo, se transformarem, algumas já estão transformadas, é o caso da ICEL, em igreja-escola, onde você vem, colabora inclusive na instrução, porque cada um de nós já carrega conosco um determinado cabedal. Nós ouvimos hoje, de forma ilustrada, a participação dos nossos irmãos. Como eles, muitos, em muitos lugares da terra, estão semeando seus ensinos.
Falta, naturalmente, uma conexão, muitas vezes, o agrupamento dessas pessoas. Mas hoje nós sabemos que isto fica até bom do jeito que está. Essa semeadura livre em todos os cantos da terra, em todos os rincões. Então nós vamos ver homens ilustradíssimos, homens maravilhosos, verdadeiros iluminados, homens e mulheres, porque o espírito não tem sexo. O espírito, ele tanto pode reencarnar no sexo masculino quanto no feminino. Ele é um espírito. Partindo deste princípio, nossa crença começa a ter uma certa estrutura. Por quê? Antigamente as pessoas não acreditavam fossem eles um espírito. Em nossas conversas preliminares, nós já ouvimos uma frase, inclusive, da sua esposa, que já falamos aqui, que é corrente, hoje a gente ouve em várias pregações por aí, que nós somos espíritos tendo uma experiência material, humana, e não seres humanos tendo uma experiência espiritual. Ora, mas por que isto está sendo anunciado? Porque se você fizer uma análise teológica, a maior parte das organizações religiosas pregam exatamente isto, que nós somos, atenção, que nós somos seres humanos tendo experiências espirituais. É incrível. Até doutrinas reencarnacionistas que existem. Por quê? Porque existe a chamada teoria da metempsicose, que espíritos, não é, embora humanizados, reencarnam em mosquito, em cobra, em jacaré, em cavalo, etc, etc. São as pregações feitas pelos irmãos hinduístas, pelos irmãos budistas e etc. E dizendo que tudo voltará ao grande todo, quando então se perderá a individualidade. Nós estamos observando que doutrinas outras pregam teologias diferentes, como por exemplo, a doutrina católica, ela diz o quê? Que o ser humano, o espírito existe, mas ele é criado somente para aquele corpo. E quando você morrer, você, dependendo da sua condição espiritual, se você seguir os recados da igreja, obedeceu aos mandamentos da igreja, você poderá ir para o céu, que será por eles mandado, poderá ir para o inferno, também será por eles mandado, ou passará um período do purgatório, ou então irá para o purgatório eternamente. Só que você então ressuscitará naquele mesmo corpo, só que este corpo ele poderá ser até mais aperfeiçoado, embora você vá para o inferno, embora você vá para o céu, embora você vá para o purgatório. Já a doutrina protestante, que hoje é chamada de doutrina evangélica, ela também tem esta mesma pregação teológica. E isto tem trazido exatamente consequências, porque tanto é verdade que você vê, dizia eu agora há pouco para a nossa irmã que ali está, que uma das maiores pregações é cuidado com o dominador, eu quero me livrar do dominador. E quem é o dominador? Nós ouvimos na pregação do irmão Paulo, quem é o dominador? É exatamente essas construções metafísicas feitas pela nossa mente, ou pela mente de alguns que se tornaram uma mente de consciente coletivo, ou seja, uma imposição cultural que as pessoas admitiram. Eu jamais errarei, eu só errei porque o diabo me fez errar. Tira esse espírito imundo de mim. Não é essa a pregação que vocês estão ouvindo? É ou não é? Tira esse espírito imundo de mim. E nós temos visto isso também aonde? No centro espírita. O centro espírita que não estiver bem estruturado, que estiver a serviço dessa cultura, ele já está, lamentavelmente, caminhando para o fracasso, porque ele se distanciou completamente desta pregação feita pelo nosso irmão Allan Kardec, lida pela nossa irmã. Por isso que Paulo apóstolo, já no passado, se referiu a este zelo, a este cuidado que nós devemos ter da doutrina.
né? Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ora, esse cuidado de ti mesmo, de nós mesmos, significa o quê? Que eu tenho que zelar pela minha integridade física, psíquica. Eu tenho que cuidar da minha moral, da minha espiritualização, da minha instrução. Não significa obrigatoriamente que você hoje tem que fazer faculdade. Não sei se vocês sabem, o Brasil é o único país da Terra que está exigindo inclusive um tal de curso pós-doutorado. Você fazer uma faculdade hoje no Brasil já é a coisa mais difícil. Aí você tem que fazer pós-graduação, depois você tem que fazer mestrado, depois você tem que fazer doutorado, depois você tem que fazer pós-doutorado. Tudo isso, vocês sabem, é mercantilismo. Não é? Por quê? Porque os conhecimentos estão já acessíveis a todos. Hoje nós temos aí a internet nos oferecendo com um simples teclado informações as mais básicas ou as mais profundas, que faz com que a gente conheça a verdade. É esse conhecimento da verdade, essa instrução, que faz com que a gente cada vez mais sinta que é necessário a humanidade convergir para o ponto da fraternidade. Por isso que é necessário que a gente ame mais. Porque se nós não amarmos, nós teremos então um caos social. Se nós não tivermos fraternidade, nós teremos uma destruição dos laços. Se nós não tivermos caridade, nós não teremos a vivência do amor. E, consequentemente, nós não teremos união. Lembrando da palestra do nosso irmão Luan, né, quando ele falou do amai-vos, instruí-vos, vocês vejam como é interessante. O amai-vos já significa o quê? Univos, não é? Univos. Mas os espíritos superiores que trouxeram esse céu, eles acrescentaram esta palavra, este verbo embaixo. Amai-vos, instruí-vos e univos. Porque não basta amar. Não basta apenas se instruir. É necessário também trabalhar a união. Daí a existência do ecumenismo. Esse ecumenismo que eles trouxeram. Por quê? Porque quando nós desencarnarmos, é bom lembrar, não significa que todo mundo vai para a colônia celestial dirigida por Jesus. Muitos irmãos estão ainda se direcionando para o afastamento do Cristo, mesmo na pátria espiritual. Vocês lembram que Jesus disse que na casa do meu Pai existe muitas moradas. Mas ele disse algo muito interessante que muitas pessoas não se atentaram para isso. O que é que ele disse? Mas eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu esteja, vocês comigo também estejam. Então, não adianta a gente ir para uma colônia espiritual qualquer, porque existe a colônia espiritual dos anticristãos, do anticristo, espíritos ainda rebeldes, espíritos que mesmo desencarnados trabalham contra a obra de Jesus na Terra. É surpreendente dizer isto. E esses espíritos, quando reencarnam, podem ter certeza, embora estejam sob a égide de Cristo e vindo com a promessa de recompor suas vidas, chegam aqui, se deixam dominar ainda por essas influências deletérias que ainda existem no planeta, e eles começam a servir as obras do mal. São espíritos intelectualizados. Muitos deles são até cientistas. E a matéria nossa vê que exatamente isto. As pessoas estão homenageando muito as pessoas intelectualizadas. Olha, ouça a palavra daquele cientista. Às vezes o elemento é um grande químico que trouxe para a sociedade humana benefícios na medicina, na física, na astronomia, mas é um ateu. E o ateu, ele pode ser um ateu cultural, ou seja, aquele ateu que ele optou por ser ateu porque ele não aceita Jesus. Ele não aceita Jesus. Ele não aceita Deus. Ele não aceita a espiritualidade. Já existe aquele ateu que é cultural. É aquele ateu que se diz ateu porque ele não concorda, ele não comunga com essas culturas religiosas que existem. Então eles não admitem essas práticas culturais que existem, então ele prefere dizer, eu sou um ateu.
seja de uma maneira ou de outra. Nós aqui dizemos na ICEL, até copiando frases de outros, que o ateu, com todo o respeito que temos a ele, sem preconceito, é um filho doente que teme em dizer que seu pai não existe. Por quê? Porque, vejamos bem, pergunto eu, como já tantas vezes tive a oportunidade de dizer na ICEL, alguém aqui construiu a Lua? Alguém aqui construiu o Sol? Alguém aqui construiu o Universo? Não. Alguém aqui construiu a si mesmo? Não. Vejam, nós somos heranças de construções de inteligências ou de inteligência superior à causa que nós somos, ou não é verdade? Então, este ser a quem nós chamamos de Deus, outros denominam como quiserem, mas que existe uma entidade superior que é criadora e organizadora de tudo, existe. Negar isto, perdoe, é querer confessar algo que é ignóbil, que é de suma ignorância. Como é que alguém vai dizer que o nada existe? Mas vamos admitir que essa pessoa diga isso. Eu creio que o nada existe, que tudo acaba e vai para o nada. Então, esse nada para nós é Deus. Você só trocou o nome. Deixou de ser Deus para ser nada. Porque esse nada que você diz que existe, você diz que não existe Deus, que tudo vai para o nada. Então, o nada existe. Então, é uma questão de concepção. Então, essas diferenças, essas orientações feitas, ele tem, ou elas têm, dentro da doutrina espírita, e quando eu falo doutrina espírita, só existe uma. Doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Não existe outra. Então, esta doutrina, ela vem com este pensamento racional. Ela vem mostrar que realmente você, para crer, você tem que saber o que crer. Não basta crer. Muita gente diz, aliás, foi feita uma pesquisa que se tornou estatística, feita pelo IBGE. Quase 90% da população brasileira respondeu a esse questionamento do IBGE. Crê em Deus? Todo mundo diz que crê. Mas quando você pergunta, então, o que é Deus? Muita gente, Deus é Deus. Quando a gente nota que o maior esforço do Evangelho, a maior instrução de Jesus para a humanidade foi qual? Revelar Deus para a humanidade. Veja só, toda a estrutura de Jesus na condição de rabi, de mestre, de pregador, foi vir mostrar para a humanidade, apresentar à humanidade Deus. E aí, esse Deus, ele deixa de ser um Deus antropomórfico, não é? Esse Deus de cabeça de carneiro, cabeça de ovelha, cabeça de elefante, cabeça de cobra, cabeça de não sei de quê, pata não sei de quê, cabeça de águia. Então esse Deus deixa de ser esse Deus desta forma, ou este Deus belicoso, este Deus privilegiador, preconceituoso, Deus de um só povo, para ser o Deus real de amor para toda a humanidade, inclusive para aquele que o nega. E esse Deus, vem mostrar Jesus, ele não é refém dos nossos gostos, ele não é refém dos nossos interesses. Por isso que na oração ao Pai Nosso fica bem estruturada a ação de Deus através de Jesus para conosco. Pai Nosso, santificado, venha a nós. Interessante, paro aqui. Por que venha a nós o vosso reino? Tudo não é obra de Deus? Tudo não é reino de Deus? Então, por que Jesus ensinou isso? Este reino que ele fala é o reino da conscientização. Quanto mais você dele se aproximar, quanto mais você caminhar ao seu reencontro, mais os bens espirituais e até materiais que lhe estão reservados por você serão alcançados. Então a gente nota que tudo é uma questão de um caminhar
evolutivo, quanto mais nós evoluímos. Entretanto, as pessoas têm confundido exatamente os fenômenos, como disse a Kardec agora, achar que a doutrina espírita se baseia em fenômenos e somente nisto é um ledo engano. E nós estamos vendo que, lamentavelmente, não falo isso como crítica, mas como cultura. Nós vemos que a maior parte das casas espíritas tem trabalhado em cima mais do fenômeno, de receber espíritos, psicografia, de ter comunicações, de quero saber onde meu pai está, né? Às vezes o filho passa a vida toda sem dar bom dia para o pai morreu e cai o peso da culpa. Aí ele agora é meu pai, eu quero saber do meu pai, onde está meu pai? Entende? Então quer dizer, esse sentimento de culpa é o que mais carrega, não é? As pessoas, meu marido, meu Deus, minha mulher, meu filho. Às vezes em vida as pessoas nem é como aquela pessoa que é parente de alguém que faz 50 anos que não a vê, aí recebe a notícia, sabia, fulano morreu, não pode ser, não. Aí faz o maior escândalo, você fica até dizendo, meu Deus, deve ser um amor intenso, durante 50 anos nem chegou perto, e agora cai em lágrimas, não é verdade? Parece jocoso isso, mas a gente nota que às vezes é um sentimento até de culpa, passou a vida toda sem dizer oi, sem dar um telefonema, sem dar um abraço, né? E agora com o WhatsApp, né, fica mais fácil sem mandar uma mensagem, né? E agora com o WhatsApp a turma está até mandando, né? Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, oi, né? Ficou até bonito, né? Ficou, né? Então hoje parece que abriu-se um pouco mais, né? Mas mesmo assim ainda há uma distância. E com relação a Deus, nós sabemos qual é o caminho que a gente vai ao reencontro com Ele. Qual é o caminho que a gente vai ao reencontro de Deus? Só tem um. Ensinou-nos Jesus. Vamos repetir em voz mais alta, só para participar? Alguém perguntará, feito Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Jesus silenciou. Por quê? Porque ele não estava naquele momento apto, né, a compreender o que é essa verdade. E mesmo que Jesus falasse para ele o que é a verdade, ele não estaria naquele momento preparado. Aliás, os próprios evangélicos hoje falam muito a respeito dessa passagem de Jesus, que Jesus prometeu o Espírito Santo, que o Espírito Santo está agindo e que tudo é obra do Espírito Santo e que só se comunica o Espírito Santo, etc, etc. Nós vamos observar que isto não é verdadeiro. Nós vamos observar que todas essas passagens evangélicas, muitas vezes, lamentavelmente, elas são mal interpretadas. Quando não, atenção, eu estou sendo sincero, eu quero ser positivo, até fraterno. Mal interpretadas é uma coisa, agora quando é propositadamente adulterada, aí existe uma má fé. Todos sabem que os espíritos estão se comunicando, todos sabem. Então, centralizar a figura somente de um espírito se comunicando, que é o Espírito Santo, ou o outro, o contrário dele, que é aquela imagem que o Paulo mostrou hoje para nós, a imagem do medo, do diabo, que só um ou outro se comunica, isso já se tornou mais do que ridículo, porque nós estamos sabendo que todos se comunicam, tanto espíritos bons quanto espíritos atrasados, a quem nós chamamos de maus. A comunicação mediúnica, ela tem sido um instrumento apenas para revelar isso, esses dois lados. Por isso que a crença racional, não é essa crença racional que muitas pessoas estão falando aí, de seres de outro planeta. Eu creio, acho que todos creem, que existe sim mundos habitados, lógico, deve existir. Eu já fui lá, perdoe, não me recordo. Eu já vi um ET, eu estou vendo vocês. É somente isso. Entende? Agora, o ET vinha uma nave aqui na Terra e não vi, você já viu?
Eu não vi. Tem gente que diz que já viu, eu não vi. Agora, em espírito, nós nos transportamos, nós viajamos, nós fazemos a chamada, entre aspas, viagem astral, e a gente se comunica com espíritos de outros mundos, de espíritos de outros planetas, que estão em relação conosco. Como também nós vamos a esses mundos. Nós também vamos a esses mundos. Agora, esses mundos superiores estão interditos a muitos espíritos atrasados. Então, para isso é necessário o quê? Que o espírito se instrua, se alimente de amor, se faça merecedor. Nos livros de André Luiz, nós encontramos muitas passagens que vêm mostrar exatamente essa relação entre os espíritos que estão estacionados em mundos diferentes e que vêm visitar a Terra e que nós vamos visitá-los. Essa relação, ela acontece a todo instante com cada um de nós. Não precisa, atenção, eu dormir para que eu tenha uma relação espiritual, para que eu veja um outro espírito. Aliás, a maior parte dos espíritos se manifestam durante o dia, não é somente durante a noite. Tu acha que só vê espírito durante a noite. Eu vou dormir, eu vou ver espírito. Não, durante o dia você vê espírito. Aliás, eu estou vendo vários. Não é? É interessante isso. É que nós temos que mudar esse conceito. Espíritos, nós o somos. É muito importante isso. Então, esta crença, ela tem que criar-se dentro de uma cultura já estratificada de verdade, de convicção. Então, as pessoas não estão tendo esta convicção de que elas são verdadeiramente espíritos. Elas não estão tendo. Eu quero me permitir e pedir permissão a vocês para que eu, em minha humilde pregação, eu fale de algumas experiências que eu tive quando da recepção da ICEL. Eu acho que vai chegando o momento que a gente vai fazendo algumas revelações, e os momentos talvez sejam esses, mais oportunos. Vocês sabem, eu já contei, inclusive está registrado na carta teológica, como foi que eu recepcionei a ICEL. Não é? Eu sou um médium, ele também é médium, você também é médium, você também é médium, todo mundo é médium. Agora, quando a gente fala de médium, significa de uma pessoa que efetivamente ele vivencia isso. Entenda bem, a mediunidade é uma prática. Agora há pouco uma irmã que aqui está disse, mas eu não vejo, mas tem que desenvolver. A doutrina espírita, o livro dos médiuns, ensina que mediunidade tem que desenvolver, tem que praticar. Como é que eu vou praticar? Eu vou no centro espírita hoje, só vou no mês seguinte. Irmão, menos, não é? Você tem que ter uma regularidade. Tudo tem que ter regularidade. Tudo tem que ter uma constância. Então, aquelas reuniões que você só faz de semana em semana, não sei de quê, não sei de quê, você realmente sabe que você é um instrumento não dócil, não apto, não adequado, porque tudo exige o quê? Uma constância, uma participação efetiva. E quanto mais você desenvolve esses fenômenos, essas práticas que são naturais, mais você se aperfeiçoa. Nós vimos na palestra do nosso irmão, Ronaldo, essa flexibilização que ele tem de corpo astral. Isso é comum, isso não é mistério, acontece com todos, acontece comigo sempre. Ele falou do cordão de prata, eu mostrei então, esse cordão de prata já é narrado na Bíblia há muito tempo. E as pessoas não descobriram, não se ativeram a isso. E hoje as pessoas estão descobrindo na Bíblia esses fenômenos mediúnicos. Existem há muito mais tempo. Aliás, antes da Bíblia. Antes da Bíblia. Então vamos falar sobre esse problema. Vocês sabem que a Bíblia, ela é uma coletânea de livros que submeteu-se à opção de homens, não é isso? Os homens selecionaram, não é? Tal livro vai fazer parte da Bíblia. Não. Este vai. Não. Este vai. E este? Este vai. Deu para entender? Então foram os homens que escolheram. Já que nós escolhemos esses e não escolhemos esses, olha, esses aqui são apócrifos. Esses não merecem respeito e consideração. Isso é uma concepção humana, mas
Mas isto invalidou a verdade que está nessa? Não, houve apenas uma escolha. Ora, vocês sabem que a história da humanidade, ela é incrível. Ela se tornou intelectual só depois de um avanço da civilização. Quando a civilização atingiu determinado nível, que o homem começou a escrever, é que ela começou a realmente ter um sentido. Mas vocês sabem como eu, até nos dias de hoje. Vocês acham que todo mundo sabe ler? Eu fiz uma pergunta, eu vi só 2 pessoas. Todo mundo sabe ler? Vamos fazer um coro? Não. Olha, não sabem ler. Quanto mais interpretar o que se lê, e quanto mais fundamentar o que se lê, quanto mais ter estrutura de desenvolvimento daquilo que está sendo interpretado. Então nós temos aí uma carência muito grande no direito, na medicina, na psicologia, na mediunidade, em todas as atividades. Então qual é a primeira base das pessoas? É rejeitar. Eu não aceito. Elas ignoram e constroem em cima disso crenças negativas. Então quando aparece alguém que não necessariamente precisa ser um guru, que leve para as pessoas uma informação verdadeira, o primeiro passo da comunidade é rejeitar, é não querer aceitar aquilo. Por quê? Porque ela já está estratificada naquele pensamento. Não é? Tem gente até que diz, eu nasci assim. Outros até dizem, eu não pedi para nascer. Eu já nasci na doutrina tal, olha, meu pai já era, meu avô já era, meu bisavô já era, minha família tradicional já era, eu vou mudar para quê? Então existe essa espécie de conforto, mas que não é verdadeiro. Hoje mesmo eu ouvi de uma irmã que é cristã, que diz, meu pai é tal, minha mãe é de tal, não é? Fulano é de tal, eu também estou, porque meu pai estava, não é isso? E vai se descobrindo com o passar do tempo. É essa descoberta que as pessoas foram impedidas de fazer. Por quê? Porque essas famílias tradicionais, essas culturas tradicionais, elas criaram uma dependência material. Elas construíram uma dependência cultural, material, técnico-científica, regional, de moradia, de sangue, de laços consanguíneos, para que as pessoas não pudessem mudar. Eu sou da família tal, por que eu vou mudar? Eu sou da família tal, eu só vou casar com um membro da família tal. Eu sou da família real, então eu só posso casar com membros da família real. Deu para entender? Então essas culturas também têm criado o quê? Crenças políticas, crenças sociais, crenças religiosas que só causam dano para a sociedade. E hoje, eu pergunto a vocês que estão aqui conosco hoje, nós que aqui estamos, peço vênia para dizer isto, vocês estão de parabéns, porque vocês venceram barreiras as mais diversas. Não é? O nosso irmão, inclusive, tinha um compromisso, ficou até o final, não é porque nós fizemos essa súplica para ele e agradecemos, por quê? Porque o tempo da gente está muito curto, não é verdade? Você está aqui, mas meu Deus, eu tenho que estar em outro lugar. Puxa, eu vou passar o dia na eleição, não dá, eu faço a minha palestra e vou embora. Não vai, a gente segura. Entende? Por quê? Porque tem que participar, tem que beber o líquido até o fim. Entendeu? Tem que beber a taça de vinho até o fim, até o último gole, assim, a gente olhar assim, no cristal e dizer, não tem mais nada. Por quê? Porque nós estamos num processo de esgotamento. E é nesse processo de esgotamento social, temporal, que nós não estamos tendo tempo para orar, para pensar, para meditar, para zelar, para cuidar
cuidar de si mesmo. Nós estamos transferindo para os outros o cuidar da gente. Pode observar. Pastor, ore por mim. Padre, ore por mim. Mentor espiritual, me ajude. Não é isso? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou lá em céu, põe meu nome no livro das vibrações. Mas por que você não vai lá? Não tem tempo. Não é isso? Sim ou não? Sim. Não é? Lá na congregação a pessoa vai, ora lá por mim, minha irmã, peça para o Espírito de Deus baixar sobre mim a pessoa. É verdade? É verdade? Entende? Aí a pessoa faz isso. Né? É interessante. Mas a pessoa não pede simplesmente com convicção. Ela pede. Vai lá e faz. Se der, é teu. Não é isso? Entendeu? Então é isso que está acontecendo. Aí vem uma doutrina, como disse Allan Kardec, uma doutrina que traz toda uma estrutura alicerçada na verdade. Vocês acham que uma doutrina como essa não será contestada? Não quer. Vocês acham que ela não vem quebrando barreiras? Vem. E vocês acham que ela vai ser aceita livremente? Por isso que a doutrina espírita encontrou objeções as mais diversas. Nós vimos na palestra do Luan a evolução da doutrina e vocês viram os momentos que ela foi se desenvolvendo, as culturas que ela foi enfrentando. Então hoje a doutrina espírita no Brasil, ela é uma doutrina ainda assistencialista. As pessoas estão frequentando a casa espírita para pedir. Tanto é verdade que as reuniões mediúnicas são mais frequentadas do que a própria carta teológica aqui na Excel. Por conta disso, porque as pessoas querem aqui na mesa mediúnica aqui as pessoas querem a psicografia que fala comigo, papai. Aí eu não acredito que seja papai. A letra não é dele. E às vezes o pai para vir aqui fez um esforço tão grande. Pegar um médico como nós, assim, um médico despreocupado, o médico de mês, que só aparece de mês em mês, né? Aí vem aqui, o coitado do papai faz um esforço. Filha minha, sou teu pai, bênção. Ah, não é papai, deve ser um obsessor. É isso que está acontecendo. As pessoas não estão acreditando, duvidam de tudo. Nós só aceitamos a mensagem se for através de Chico Xavier. Aí coitado, aí todo mundo em caravana para Uberaba. Ainda vão fazer caravana para Uberaba. Tem gente que chega lá no nariz do Chico, lá na imagem, Chiquinho. Né? Virou o quê? Virou a mesma coisa que as pessoas estão fazendo em outras organizações religiosas. Meu santo não sei de quê, minha santa não sei de quê. Ou seja, a transformação não aconteceu. Ela mudou de endereço. Então, ter esta fé intrínseca, real, espiritual, verdadeira, em que você vai se recordar o ensino de Jesus que disse o quê? Lembre-se da oração Pai Nosso. Venha a nós o nosso reino. Disse Jesus, o reino de Deus, todo mundo sabe isso, não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de nós. Você acha que quando Deus nos fez, Ele nos fez um ser completo? Ele nos fez um ser completo, porém simples e sem sabedoria, na nossa origem espiritual, mas hoje não. Olha para a fisionomia de cada um de nós. Nós já sabemos dizer que não quer, que não aceita, que não gosta, que gosta, não é? Que eu gosto de doce. Hoje eu pedi doce de coco. Que tem doce, que não gosta, que do outro não. Deu para entender? Hoje cada um de nós já sabe. Né? Os indígenas já sabem, todos já sabem. Então não existiu uma evolução. Mas para atingir níveis angelicais, naturalmente vamos alcançar um determinado tempo, não sei quando, vai depender dos passos de cada um de nós. Nós vamos alcançar, vamos compreender, vamos ver Deus, vamos estar em contato direto com Ele. Mas Jesus prometeu que antes
alcançarmos esse nível, nós veríamos os céus se abrirem e os anjos subindo e descendo, né? A chamada escada de Jacó. Então nós vamos ver os Espíritos, nós vamos ver. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O irmão Luan falou sobre isso. Vocês acham que muitos de nós estamos preparados para ver Espíritos? Estamos? Na sua realidade? Não estamos. Veja que o nosso irmão Ronaldo falou que nas saídas astrais nós vamos encontrar quem? Depois daquela faixa, muitas vezes, espíritos de aparências horríveis. Espíritos que estão ainda de tal maneira petrificados, humanizados, que realmente você não vai reconhecer naquele ser daquele jeito, aquele ator famoso, aquele homem bonito, materialmente, aquela mulher linda. Você não vai, não acredito que seja você. Era aquele espírito. Eu estou aqui fazendo um exemplo, não é, irmão? Não quer dizer que seja. Estou apenas dando aqui um exemplo. Então, de repente, você diz: eu quero ver papai, eu quero ver mamãe, eu quero ver meu irmão, eu quero ver meu marido, eu quero ver meu filho. Aí daqui a pouco você vê aquele ser todo deformado. Você diz: não é, papai era tão bonzinho, mamãe era tão linda. E de repente aparece aquele ser totalmente deformado, ainda num estágio de decomposição que pode demorar muito tempo. Você não quer acreditar que essa possibilidade exista. Então veja só, não é necessário que nós tenhamos uma educação mediúnica? Sim ou não? Sim, é necessário que a gente tenha uma educação espiritual, mediúnica. E o esforço desses seminários, graças a Deus, é o de poder receber essas instruções tão úteis, tão belas, tão naturais, trazendo com vocês, para que nós pudéssemos aqui, sair daqui, eu estou saindo, melhor, mas instruído. Eu aprendi muito, estou aprendendo muito. Vocês também? Sim ou não? Sim. Vamos homenagear esse pessoal? Sim ou não? Sim. Eu estou sentindo. Puxa vida, olha só. Ele falou do cordão de prata que ele só viu uma vez. Eu peço desculpas a você, sem vaidade nenhuma. Eu sempre declarei, eu sou naturalmente um médium, eu vejo sempre. Porque eu tive contato com a espiritualidade. Eu posso negar isso? Os que já me conhecem na céu, posso negar isso? Não. Eu não digo isso com vaidade, eu digo isso com naturalidade. Não é? Eu sou um médium e eu não posso negar. E como um médium, a gente tem saídas astrais, nós temos comunicação com entidades. Agora mesmo, momentos antes aqui, estava aqui o esposo de um irmão. Quando ele estava conosco, ele era mais gordinho. Hoje ele estava aqui parecendo um palito, mas estava bonito. Ele desencarnou com os cabelos grisalhos, mas ele apareceu.